Essa é uma atividade do Movimento Pedagogia das Virtudes, um movimento que já existe há 5 anos, cuja secretaria executiva é a União Planetária. Eu sou o coordenador do movimento Pedagogia das Virtudes, então hoje eu estou apresentando a Ana Cláudia Pinheiro. Então, hoje a Ana Cláudia Pinheiro, ela vai falar modos e meios de mobilização para a construção de uma nova ordem social. O nome é longo, mas é simples de entender. Essa nova ordem social é o que a gente vem fazendo na União Planetária, que é a construção de um novo paradigma, uma nova sociedade. E a formação da Ana, ela é formada em artes plásticas, também teve formação em comunicação e mobilização social, filosofia da comunicação, trabalhou em instituições públicas de comunicação social, como acadêmica, professora e executiva. Mas, ao longo dos últimos 25 anos, o que não parece, está às voltas com a questão da comunicação social. Então, agora ela vai desenvolver um trabalho nesse sentido. Então, você fique à vontade e depois a gente abre para perguntas e respostas. Obrigado. Um prazer enorme ter a oportunidade para desenvolver um tema que, para mim, é muito caro, muito precioso. Não à toa, há 25 anos, me encontro às voltas com essa questão. Reflito sobre essa questão, seja como acadêmica, seja como professora, seja como executiva, em instituições ligadas à produção cultural, à produção para a comunicação social. Este nome dessa palestra, que é extenso, modos e meios de comunicação para a construção de uma nova ordem social, falar sobre modos e meios de mobilização para a construção de uma ordem social, é um tema que parece presunçoso. É um tema muito vasto. E eu devo dizer que é preciso se aventurar. A gente precisa tratar de algumas questões. E isso não é agora, isso é o tempo todo. Nas instituições sociais que nós construímos ao longo da nossa história, e mais especificamente do século XIX para cá, nós temos tratado de questões que são complexas, seja no seio da família, seja na nossa convivência na igreja, seja na nossa convivência com os colegas de trabalho, seja por meio do Estado. A gente vem tratando de temas que são complexos, temas que para a sociedade são caros, que são problemáticos. Então, por isso, eu achei que eu devia me aventurar. E eu espero que vocês concordem comigo no desenvolvimento da palestra. Eu tenho aqui uma cola, que é para eu não me perder, vocês devem imaginar. Mas, então, vamos lá. Vou procurar também para que o assunto não fique denso nem fique chato, porque pode parecer. Bom, então, mais do que uma frase de efeito, eu considerei possível, em primeiro lugar, promover o questionamento acerca dos modos e meios de mobilização que sustentam a realidade cultural, social, política, econômica, religiosa e artística que vivemos, além das relações que temos estabelecidos com o próximo, com o mundo e com a natureza. Isso quer dizer que, quando questionamos a realidade em que vivemos, é porque não estamos satisfeitos com o que está posto. Nós não nos sentimos bem com a realidade que temos construído. Não estamos satisfeitos com os legados que vamos deixar para o futuro das próximas gerações. Aí não parece possível deixar de se aventurar, pelo menos a uma reflexão. Por outro lado, pensar em meios e modos de mobilização para a construção de uma nova ordem social não tem a ver necessariamente com acabar com o que está posto, mas com a única possibilidade possível, que é a de, dentro do escopo de uma licença poética, procurar ressignificar. Ou seja, dar novos significados para o que temos, possuímos, para o que podemos fazer conosco e com o mundo.
Então, é nesse sentido que, muito cuidadosamente, eu considerei possível desenvolver um raciocínio que pudesse ser compreensível e imaginável para este público que aqui está, como para qualquer audiência que possa vir a ter acesso a esse material. Bom, não dá para a gente falar sobre ressignificações, não dá para a gente falar sobre mobilização, não dá para a gente falar sobre comunicação, se a gente não for olhar uma questão que perpassa os nossos modos de viver, que é a nossa ideia sobre a visão de mundo. Popularmente, o conceito visão de mundo se refere a qualquer sistema geral de crença, seja cristão, liberal, pagão, etc. Ou seja, a visão de mundo tanto surge das experiências comuns, como também orienta as experiências comuns. Inclusive, a noção de visão de mundo também é utilizada nas perspectivas científicas generalizadas, como se diz, por exemplo, sobre o darwinismo. A gente pode dizer que, a partir da noção ou da visão de mundo que temos, derivam também nossos modos de organização social. Aliás, cabe relembrar que somos seres sociais. E aqui temos outro conceito importante: seres sociais. Ou seja, vivemos e convivemos em sociedade. No nosso caso, em especial, temos desenvolvido nossos modos de organização social urbana. Em sociedade, desenvolvemos nossa cultura, ou seja, nossos modos de nos manter sobrevivendo e convivendo. Nesta organização, desenvolvemos nossos bens culturais, que de forma abrangente envolvem a filosofia, a arte, a religião, o conhecimento científico. Além disso, somos seres que se ocupam dos problemas da polis, que de origem grega, que se constituíram por meio das cidades e estados e depois da Idade Média, nos burgos. Ou seja, nós somos também seres políticos, seres produtores de uma cultura político-social. E aí cabe uma pergunta: como pode, nesta lógica que parece ser de todos, a visão de grupos determinados passar a visão de mundo para grupos diversos e variados, uma vez que a noção que a gente tem de mundo é uma noção que vem sendo produzida em pequenos grupos. Mas como é que esta noção de mundo vira a noção de mundo de todos nós? Por que, a partir de determinado momento, a gente passa a ser reeditor dessas ideias? Por que a gente usa determinados termos? Por que se a gente se veste assim ou assado? Por que a gente discute determinados problemas em detrimento de outros? Por que a gente faz isso? Por que a gente tem determinada religião e não outra? Por que a gente consome determinados produtos? Por quê? Por que é assim? De um modo geral, tem-se como princípio que essas ideias ou essas mentalidades acerca do mundo, das pessoas, da natureza, os costumes, ou o que tem sido aceito coletivamente como normalidade, tanto definem nossos comportamentos, julgamentos, como pautam todas as discussões acerca dos acontecimentos nas sociedades. Por exemplo, hoje se questiona de todas as maneiras a primazia da sociedade de consumo. Ou melhor, uma sociedade urbana e organizada mais em torno do consumo do que da produção de bens e serviços. Esta ideia está tão popularizada que as pessoas costumam identificar os altos níveis de consumo como sucesso social e felicidade pessoal. E, por isso, escolhem o consumo como seu principal objetivo de vida. E aqui temos outro conceito bastante importante e significativo, que é o consumo e uma sociedade que se desenvolve a partir de uma lógica de produção e consumo ou produção para o consumo. E, de novo, quais os modos e meios de mobilização para a construção dessa ordem?
por que a gente vive para consumir? Por quê? Essa ideia que toda organização social se desenvolvesse nos termos de uma sociedade de consumo surgiu de onde? Desenvolveu-se a partir do quê? Faz diferença? Sim e não. Sim e não. Vale a pena se debruçar sobre isso? É importante? Sim e não. Em muitas situações, faz toda a diferença saber a origem. Noutras, as consequências são tão grandiosas que dar conta delas já consome todo o tempo e toda a energia disponível. Do mesmo modo, podemos perguntar onde todas as ideias se apoiam. Como uma ideia se torna tão verdadeira, tão naturalizada? Sabemos também que, nos modos de organização, desenvolvemos algumas instituições que balizam, moldam e, por que não dizer, naturalizam nossos comportamentos. Podemos dizer também que, a partir do século XIX, temos sistemas institucionais que se destacaram muito e que se tornaram muito respeitosas, poderosas, e a gente pode nomeá-las. Essas instituições são a Igreja, a família e o Estado. Podemos dizer, de modo geral, que em cada um desses cenários sociais nos identificamos e atuamos. Temos papéis e representamos esses papéis. Estes lugares, estes locos, se apresentam como oportunidade de nos expressarmos e construirmos narrativas pessoais e coletivas. Somos, cada um de nós, editores e reeditores das ideias que foram ou são desenvolvidas, fundamentadas e circulam em cada uma dessas instituições. Nos é cara esta convivência. Nos é importante ver e ser visto na nossa igreja, na nossa escola, ser visto e ser reconhecido pelo Estado. É muito importante. É o que nos dá a sensação de pessoa, de participante. Desenvolvemos também instituições que proporcionam trabalho, o ganho e o que se chamou de processo de dignificação. O trabalho dignifica. E eu digo, o trabalho constrói a realidade. Da metade do século XX para cá, desenvolvemos ainda, de forma surpreendente, o quarto poder, a mídia, ou os meios de comunicação social, nos formatos de rádio, jornal e TV. No início do século XXI, proporcionado pela internet e as redes sociais, ampliamos e temos ampliado e modificado os modos de inserção das ideias, porque agora somos também os produtores de informações, ideias e cultura. Somos também os mobilizadores, porque envolvemos os participantes das nossas redes. Então, o Estado trabalha com a comunicação social para manter a psicologia social saudável, ou, pelo menos, ele tenta. A escola reproduz as ideias por meio dos conteúdos e da sua pedagogia. A família protege os seus e ensina. Por aqui a gente deve ir, por ali a gente não deve ir. Todas estas ideias circulam por essas instituições e são, de uma forma surpreendente, disseminadas pelos meios de comunicação, porque, além da narrativa, trabalha com as imagens. E não à toa a gente diz, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, aos poucos se pode desenhar os modos e meios de mobilização pelos quais uma ideia, uma mentalidade vai se disseminando como possível e viável na nossa vida em sociedade. A gente observa o quanto os temas sociais vêm sendo tratados de forma particular, nos termos de cada linguagem, em cada uma dessas instituições. Hoje, é perfeitamente mensurável o quanto os temas que afligem a sociedade são tratados o tempo todo, pelas igrejas, na família de todas as classes sociais, na escola, no trabalho, na música, nas brincadeiras, nas conversas. Ora,
são pautados por essa instituição, ora são pautados por essas instituições, ora são pautadas pela mídia de massa ou de larga escala. E mais que isso, tais temas são tratados a partir da comunicação e da mobilização social, a partir dos formadores de opinião pública, dos reeditores e reeditores sociais, a partir de um princípio que é: a mesma mensagem está sendo transmitida ao mesmo tempo e em todos os lugares, proporcionando uma ação coletiva ao mesmo tempo e em vários lugares. Iniciamos essa fala a partir da visão de mundo, com muita cautela, considerando as origens desses conhecimentos, já que não cumprimos o protocolo pelos quais estes conhecimentos são resguardados. Mas não podemos deixar de recorrer especificamente, nos termos da nossa argumentação, de um modo muito panorâmico, a uma formulação da noção heideggeriana de que o homem é formador do mundo. Pois, para o filósofo, perguntar sobre a formação de mundo é perguntar pelo homem, no sentido do ser, e perguntar por nós mesmos, e, consequentemente, constatar o problema da finitude. Ou seja, assim como chegamos, passamos, vamos embora. O mundo, as ideias em circulação, surgem, desenvolvem-se e findam. O homem, enquanto formador do mundo, e somente sobre esse fundamento pode existir. Ou seja, nos vemos e reconhecemos a partir do mundo que nós mesmos criamos. E mais, a estrutura originária da formação do mundo é o projeto. Este projeto de mundo é projetar, é o abrir-se para as possibilidades. Nesse sentido, não há algo fixado ou determinado, mas sim há possibilidades. Nesse sentido, que humanidade queremos? Assim, o mundo se forma no acontecimento. O mundo se forma no dia a dia. Assim, se nos incomoda a ordem social estabelecida, cabe a nós mudarmos. Os modos são aqueles que vimos construindo, que a gente vem construindo ao longo da nossa história, do mundo que criamos. Os meios são os meios que temos criados, instituídos. E eu repito quais são: a igreja, a escola, o Estado e os meios de comunicação. Por isso, visando a uma atuação efetiva para a construção de outra ordem social, é necessário atuar primeiramente na disseminação de proposições que incentivam a reflexão acerca da necessidade de ressignificação do que se entende por mundo, cultura, paradigmas e valores. Nós precisamos ressignificar a nossa existência, porque nós temos produzido muitas ideias que não têm nos feito bem, seja a nós, seja aos nossos filhos, seja ao mundo, seja a natureza. Nós não podemos mais achar que não temos feito isso. Pode-se lançar a mão, por exemplo, da ideia de cultura de paz, não só para ressignificarmos as noções de violência contra a vida, o meio ambiente e todo o corpo social, como empreendermos estratégias pedagógicas para a formação de um imaginário voltado para ações propositivamente virtuosas, que conduzem a comportamentos pacíficos, seja por meio de processos de escolarização, seja por meio da disseminação e mobilização para tais ressignificações, por intermédio das antigas e das novas mídias sociais. E assim, sucessivamente, sem querer, claro, estabelecer um modelo, mas sem, contudo, lançar mão de um projeto, aqui também, para não deixar de contemplar a ideia do café com virtudes, não podemos deixar de falar sobre possíveis significados de virtude. E aí, temos em Rousseau que não existe felicidade sem coragem, nem virtude sem luta. A palavra virtude deriva da palavra força. A força é a base de toda virtude.
Hoje em dia, não se fala mais em virtude, todavia, assume a forma de discurso sobre valores e normas, de um lado, e sobre atitudes e modos de vida, de outro. De todo modo, falar de virtude é falar de coragem. E por isso que eu tive coragem de me lançar nesse tema. E foi por isso que eu tive coragem de vir falar sobre vocês, falar com vocês de um assunto que, para mim, é tão caro. E é por isso que eu tive coragem e tenho tido coragem de, nos últimos 25 anos, conversar sobre essas questões com meus filhos, a minha família, os meus alunos, os meus pares. Mas isso não precisa e não deve estar tão distante de nós. A mobilização acontece no dia a dia. A naturalização ocorre no cotidiano. Mas é preciso ter um olhar cauteloso e atento para que este projeto de uma nova ordem social se coloque em curso. Nesse sentido, eu, como profissional e estudiosa, professora e executiva, na área da comunicação social, considero que a TV Suprem é um poderoso instrumento de disseminação de ideários para a construção de uma sociedade virtuosa. Muito obrigada. Parabéns, Ana. Eu gostaria de te fazer uma reflexão e está aberto depois a perguntas. Que nós vivemos numa sociedade cuja a cultura do egoísmo é muito forte, né? No sentido de que, contrário ao que você falou e ao esforço que você tem feito como professor e profissional na área. Então, o que a gente vê é cada vez mais uma cultura das pessoas se autopromoverem, competirem, né? O Daniel Goleman fala que o tecido social está esgarçado, porque a competição é uma coisa cada vez maior, né? Então, no final, você fala das virtudes. Você teria, assim, alguma ideia prática, alguma prática, para que, através do questionamento das virtudes, a gente pudesse sensibilizar pessoas? Você tem alguma ideia? Você já vem fazendo isso através das aulas, através disso. Mas nós, como movimento organizado, você teria alguma sugestão para dar para a gente? Tenho sim, e penso muito sobre isso. E esta é uma questão que a gente ensina desde os pequenos. E o que é isso, não ser egoísta? O que é isso, não conseguir enxergar o outro? O que é isso, a gente não conseguir ser solidário com o outro? Por que nós chegamos aqui? Ora, vamos fazer o caminho de volta. Se as ideias que têm sido disseminadas, e têm sido, não com o nome de egoísmo, porque isso não é politicamente correto, mas com o meio da forma de que você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, você tem que concorrer com ele vai tomar o seu lugar, você tem que correr, você tem que ser bonito, você tem que ser inteligente, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ter o lançamento. Isso está tão naturalizado que não parece egoísmo, mas é. Isso faz com que a gente literalmente passe por cima do outro. Faz sim. Qual é a forma, meu caro Fernando? É não desistindo, é falando sobre isso o tempo todo, é colocando isso na escola, é colocando isso como adesivo no carro, é falando da gentileza, é falando do amor ao outro, é falando do amor à vida, é falando do amor à natureza, é falando de que ela ali, minha mãe, com 80 anos, é uma pessoa que deve ser amada e ser cuidada. É olhando com cuidado para a vida, um olhar atento, um olhar perspicaz, um projeto de humanidade. Como? Todo dia. Pergunto, como promover essa ressignificação? E quais os atores hoje estão preparados para essa ressignificação? Olha, Flávia Portela, pessoa importante na Polis, no centro da Polis. Flávia, não é alguma coisa simples.
Como não é simples educar uma criança, não é simples conduzir a sociedade na direção de um propósito. Todavia, assim como o tecido social está esgaçado e vários setores, vários pensadores, vários homens e mulheres concordam com isso, as nossas palavras estão vazias. Daí a necessidade de uma ressignificação. Daí nós entendermos que a preservação do patrimônio, por exemplo, é uma coisa importante porque fala de onde nós viemos, fala da nossa história. Daí, envolver instituições que são as responsáveis por isso, porque não se pode negar ao incapaz o direito de usufruir. Nesse sentido, e como estamos num momento de grandes questionamentos, talvez há 50 anos não pudéssemos estar tendo essa conversa, mas neste momento em que tudo está se reconfigurando, a ressignificação ela está propensa para isso. Bom, falando de polis, o principal responsável pela polis, naquilo que nós construímos até aqui, é o Estado. Logo, o Estado, as instituições estatais, são as que precisam ser acionadas e envolvidas, mas também as instituições sociais, as organizações sociais. Movimentos como este daqui, por exemplo, em que as pessoas reconhecem que nada vai ser alterado, nada vai ser mudado se a sociedade não quiser. Então, é preciso, Flávia Portela, continuar insistindo num bom projeto, continuar demonstrando que queremos mudar o sentido disso para aquilo, e precisamos nos mobilizar na direção de convocar as instituições do Estado para participar conosco destas mudanças. Você falou muito bem sobre o consumismo, né? A gente consome realmente muito. Isso, a gente está consumindo os bens naturais, a água, as árvores e coisas assim. E eu penso assim, o plástico, que a gente usa todo dia em grande quantidade, né? Penso também que aqui em Brasília a gente já teve, não sei se tem mais em todos os pontos, aquela coisa da reciclagem do lixo. Vamos separar para que a gente possa fazer com que... fazer a reciclagem mesmo, né, e aproveitar esses materiais que são, que podem ser novamente utilizados. Mas como fazer isso? Como mobilizar a população nesse sentido? Uma outra pergunta que eu queria fazer, eu tenho uma filha de 8 anos e ela fica, assim, no celular, fica, procurando, igual todas as outras crianças, e com aquele sentimento de egoísmo mesmo, dela mesma, talvez porque ela seja filha única, então não sei se isso também ajuda, imagino que sim. Mas como fazer para trazer esses novos cidadãos, para uma consciência mais cidadã mesmo, mais social, para que a gente melhore. Você sabe, Fabiano e Fernando e Flávia, FFF, quando a gente começa a falar, a expor as ideias, tem um tom, Fabiano, eu concordo com você, tem um tom de abstrato, tem um tom de teórico. E é curioso quando a pergunta seguinte e na prática? O que a gente não percebe é que, na prática, o que a gente faz está no campo das ideias. A sua filha de 8 anos fica no celular, quer consumir, porque ela vê isso na televisão, porque ela vê isso, de certa forma, em casa, porque ela vê isso na escola, porque ela olha para o lado, é disso que se fala, ela olha para o outro, é disso que se fala, ou seja, é disso que se fala. Se fala, é ideia, é abstrato, é aqui, é a mentalidade. Como é que a gente vai fazer isso? Falando de outras coisas, apontando para outras coisas, mostrando outras coisas, tendo coragem de dizer, não, hoje nós não vamos fazer assim. Hoje, só dessa vez. Sabe Alcoólicos Anônimos? Só hoje, só
dessa vez, nós vamos fazer diferente. E amanhã, só amanhã, só dessa vez, nós vamos fazer diferente. E todos os dias. Só que, curiosamente, Fernando, quem faz isso é que parece o robô. Quem faz isso é que parece alienígena. E aí, Flávia, não desista do projeto de ressignificação do centro da cidade. Faça, fale, telefone, coloque na rede social, coloque no WhatsApp, coloque no Facebook, Fabiano. Mostre para sua filha, faz um desenho. Faz um desenho. Chama seus colegas, chama seus alunos, propõe um vídeo. Usa e abusa da licença poética que nós temos como condição. Fomos nós que inventamos isso tudo. Nós podemos e queremos inventar outras coisas. Então, Fabiano, converse com a sua filha, porque o seu pai fazia isso. O seu pai dizia que era preciso nos educar, porque a água não chegava na nossa torneira se não tivesse um cano que levasse ela até lá. Por ela, naturalmente, ela nascia e corria para o mar. Você tem que fazer, meu caro. Você tem que fazer, Flávia. Você tem que falar, Fernando, sobre a robotização da alma, porque é assim que nós vamos mudar. Como fazer uma mudança eficaz, efetiva, não só pensando em coisas boas, mas olhando que o inimigo, ele é poderoso e a gente tem que ser prático para efetivar isso. Muito obrigado, desculpa. Milton, boa reflexão. Senso de oportunidade e de maturidade. Não é fácil. Eu digo para você, eu estou nervosa como no dia que eu me casei. E eu estou feliz. Meu estômago está grudado às minhas costas. Eu estou suando até o pé. Digo para você, porque eu estou aqui. Por que eu vou ser julgada? Porque o que eu disse vai ser contestado, vai ser colocado em dúvida, em questão, vai levantar discussão, vai acontecer uma porção de coisas que eu já sei. Mas não existe felicidade sem coragem, nem virtude sem luta. A palavra virtude deriva da palavra força. A força é a base de toda virtude. O primeiro ser que eu preciso confrontar é comigo mesma. Da hora que eu deito, a hora que eu levanto, a hora que eu quero botar o meu filho para fora de casa, a hora que vem aqui uma palavra que me faz querer xingar o outro no trânsito. Todo dia, toda hora. Então, não faria sentido eu falar sobre isso se eu mesma não tivesse confrontado com esse poder que quer me controlar. E é por isso que eu olho ele lá fora e digo para ele, ok, baby, o que está aqui, você não tem domínio, você não tem controle, porque eu sou viva. E eu sou humana, e um único homem pode mudar o rumo da humanidade inteira, e a gente tem tido alguns exemplos que se fala sobre eles o tempo todo. Então, não é fácil, há que se ser também pessimista, há que se chorar também, mas há que se secar as lágrimas, levantar a cabeça, olhar o horizonte e dizer, eu tenho um projeto de humanidade, sim, que envolve até aquele que se sente o mais infeliz, e por isso fere e por isso mata. E eu acho que qualquer coisa que eu falar a mais vai ser repetitivo. Obrigada.